Neste vídeo vou-vos falar em algumas ferramentas existentes aqui na nossa barra de ferramentas. Vou exemplificar para depois vocês também experimentarem e fazerem uma pequena ilustração só com estas ferramentas, a verem o que é que dá e quais são as dificuldades que encontraram. Portanto, a primeira coisa a fazer será ir a File, New, para criarmos um novo documento. Podemos dar um nome. E definem as medidas. Podem definir ou não, eu por norma defino medidas e até trabalho em milímetros. Isto normalmente faz-se quando o trabalho é para imprimir. Quando é para ficar apenas digital, muita gente até trabalha só em pixels. Eu costumo dar medidas, mas isto é uma opção vossa. Portanto, a resolução eu estou a colocar 150. Já vos falei no outro vídeo, quanto maior é a resolução, maior é o tamanho do fecheiro. O background pode ser branco e color RGB porque é para trabalharmos no computador. Aqui aparece-nos então a nossa folha, onde vamos realizar e experimentar alguns comandos. Eu não vos vou falar dos comandos todos por ordem, vou-vos falando de acordo com aquilo que der jeito em termos de trabalho. Portanto, primeiro posso-vos falar já no Move Tool. O Move Tool é um comando que serve para selecionar e mover os elementos dentro da nossa composição. Portanto, serve para conseguirmos mover os nossos formas e desenhos que tenhamos na nossa composição. Depois temos aqui estes dois comandos, não, estes três comandos, peço desculpa, têm subcomandos. Eu falei-vos no outro vídeo, sempre que aparecer aqui uma setinha têm que clicar e aparecerá os comandos que estão dentro do comando principal, digamos assim. E se repararem, por exemplo, se nós, aqui temos o retangular, o elliptical, e depois o single row, que não utilizo muito, é quase uma linha horizontal e vertical. Eu vou-vos falar nestes dois primeiros. Se utilizarmos o retangular, nós o que é que vamos fazer? Vamos desenhar a seleção de um retângulo. Okay? Serve para o retangular e para o quadrado. Se quiserem desenhar um quadrado, têm que carregar na tecla Shift, pressionar a tecla Shift à medida que vão desenhando e ele desenha-vos o quadrado proporcionalmente. Neste caso, então eu vou desenhar, pode ficar assim um retângulo, e vou querer dar cor a este retângulo. Portanto, vou aqui, há aqui um comando, que é o pincel. Se vocês clicarem tem várias opções, então também vamos trabalhar estas duas. O Brush Tool, se clicarem em Brush Tool, nós temos aqui uma opção, damos aqui as opções todas do nosso comando, da nossa ferramenta, e aqui tem uma opção importante, nós aqui conseguimos escolher o tamanho do pincel e a dureza, e aqui os vários pincéis que temos disponíveis. É claro que nós podemos inserir outros, para já não vamos complicar e vamos trabalhar com o que temos. Portanto, eu vou dar assim um tamanho maior, vou escolher este aqui. Aqui está, outra coisa que eu tenho que falar que é importante antes de pintar. Isto aqui define a primeira e a segunda camada do vosso trabalho. Portanto, vocês aqui, se tiverem a branco e se eu pintar, dá branco. Mas se eu for esta setinha e mudar, ele dá-me o cinzento que está definido. Ok? Portanto, se eu quiser outra cor que não cinzento, clico dentro do cinza, dá-me o espectro cromático completo. Aqui vou escolher uma determinada cor, que pode ser dentro deste verde ou verde escuro. Faço um OK. E agora pintava com o verde. E vou novamente aqui ao Move Tool, ou não, se quiser vou já a outra seleção. Portanto, esta parte aqui, no fundo, esta parte aqui define as cores, até vamos definir a parte de baixo. Vamos dar verde claro neste caso, ficam dois verdes, portanto temos dois verdes. A camada de cima é verde escuro, a camada de baixo é verde claro. Como é que eu sei isto? Se eu pegar na minha seleção, com o Move Tool e depois de pintar, e
retirar a seleção para o outro lado, ela vai quase que me fazer, vai preencher, é quase como se, não é quase, é retirou dali aquele elemento e preencheu com a cor da segunda camada. Se quisermos voltar ao preto e branco, que é o básico, clicamos nestes dois quadradinhos aqui e ele volta novamente ao preto e ao branco. Deixa-me desligar isto, não vale a pena estar ligado. Portanto, esta é a seleção retangular. Se quisermos uma seleção em forma de elipse ou até uma circunferência, desenhamos, vamos ali, desculpem, optamos pela elipse, aqui fica ativa esta ferramenta, desenhamos a nossa elipse. Ou então, se quisermos circunferência, clicamos com o botão do lado esquerdo do rato, pressionamos a tecla Shift e ele desenha-nos uma circunferência perfeita. Movemos a circunferência para onde bem entendemos, eu neste caso vou por aqui, não sei o que é que isto vai dar, acaba por ser uma experiência. Vou aqui novamente à minha definição das tintas, certo? E vou escolher uma nova cor. Pode ser aqui um vermelho, ok? Vou novamente buscar o pincel, está mais ou menos com um tamanho adequado para pintar, eu podia pôr maior, e se colocasse maior, em 3 pinceladas pintava a minha circunferência, sem problemas. Portanto, estas são as seleções de retangulares, quadrados, elíptica e da circunferência. Depois temos outras formas de selecionarmos, de fazermos desenhos com a seleção, porque a seleção, além de conseguirmos selecionar, que eu depois posso experimentar numa fotografia, eu aqui estou a fazer do zero, estou a partir do zero, mas numa fotografia também dá muito jeito. A seleção pode funcionar para vocês construírem coisas, como pode funcionar para vocês selecionarem pequenos elementos ou áreas de uma determinada fotografia e modificarem-na. Okay? Portanto, depois, esta seleção aqui, que é o laço tool, o poligonal e o magnético, o laço é uma seleção livre, portanto, permite-nos criar seleções livres, desenhando a área que pretendemos. Eu vou experimentar para vocês verem. Depois convinha vocês também experimentarem para começarem a habituarem-se ao programa. Portanto, uma seleção livre. Vou desenhar aqui. Okay. E agora vou novamente aqui, vou por exemplo ao amarelo. E não vou utilizar o pincel, vou utilizar uma outra ferramenta. E essa ferramenta é aqui esta, que tem duas opções. Nós vamos optar pelo Paint Bucket Tool, chamado o balde de tinta. Está definido o amarelo e o balde de tinta, se for uma superfície assim, apenas com uma cor, rapidamente nos preenche a superfície. Se quiséssemos repetir esta forma, podemos sempre utilizar a tecla Alt e sempre que utilizamos pressionamos a tecla Alt e clicamos no botão do lado, reparem, ela está-me a duplicar sempre, a fazer copy da forma selecionada. Portanto, e agora podemos até pintá-la de uma outra cor que pretendemos, por exemplo. Vou querer este verde. Portanto, se eu quiser este verde, é muito difícil ir aqui e encontrar o verde específico que escolhi há pouco, porque se repararem, este quadro das cores tem aqui referências. Por exemplo, o modelo RGB, nós temos um número, um código, digamos assim, um código de cor para cada uma das cores separadas. Portanto, é muito difícil eu conseguir encontrar exatamente esta cor, este verde. Portanto, existe uma coisa que se chama o conta-gotas, que é o que eu tenho aqui, que a gente clica uma vez e apenas só na cor que pretendemos, ele rapidamente nos dá a nossa cor. Portanto, se eu agora for a pincel e preencher
esta forma, ela vai me dar a forma verde que eu defini há pouco. Se por acaso nós quisermos, isto tem muitas variantes, se por acaso nós quisermos que esta forma seja aumentada, ou seja, nós copiamos a forma, mas agora queremos aumentá-la ou diminuí-la até. Quando selecionamos o Move Tool, aparece-nos aqui uma série de opções e uma delas é o Show Transform Controls. Se clicarmos aqui, ele vai-nos definir a área selecionada num quadro em que podemos aumentar ou diminuir. Para ser proporcional, temos que carregar no Shift e aí conseguimos a proporcionalidade. Ok? E faríamos Enter, retirávamos aqui o visto e teríamos a nossa seleção livre feita. Portanto, se pretenderem tirar esta seleção, basta fazer Ctrl+D e ele já não tem nada selecionado neste trabalho. Desculpa. Depois, a outra ferramenta do laço é a poligonal. A poligonal, o que é que desenha? Permite que a gente desenhe ou crie seleções poligonais. Eu posso vos mostrar mais ou menos, ela já está selecionada. Posso vos mostrar. Podem ser um bocadinho fora. E quando clicarem 2 vezes, ela faz-nos então a nossa seleção. Para a nossa seleção, eu vou escolher novamente aquela cor amarela, então vamos novamente ao conta-gotas, clicamos no amarelo, vamos, neste caso, ao balde de tinta, só para experimentarmos uma coisa, no balde de tinta, esta forma não é toda branca, portanto, o que é que vai acontecer? Ele vai-nos pintar a parte que está branca e a verde mantém-se por pintar. Se quiserem pintar dentro da verde, têm que clicar lá. E ele então aí assume. Ctrl+D para retirar a seleção. E agora podemos também utilizar a Magnetic Lasso Tool. É uma seleção, é um comando, uma ferramenta de seleção muito utilizada para fotografia. Podemos fazer aqui uma experiência para vocês verem, muito semelhante. É quase como se isto tivesse um ímã. Esta ferramenta é quase como se existisse um ímã que colasse à forma que nós queremos. Portanto, eu vou clicar aqui e reparem, eu só estou a mexer o rato dentro da forma e ela está-me a definir quase como cola à forma que eu estou a aproximar. E agora poderia vir aqui, por exemplo, agora vou fazer aleatório, certo? E pode ficar esta seleção. Para esta seleção, temos que colocar outra cor qualquer. Eu até vou modificar esta cor aqui. Vamos colocar assim um azul. Bom. E podemos pintá-lo todo de azul. Também já agora posso experimentar, e até posso experimentar mesmo nesta fase, vocês utilizarem outro tipo de pincel. Se vocês quiserem um pincel mais que tem uma textura mais interessante, podem sempre optar aqui. Estão a ver, tem estes pincéis todos. Até tem uns que faz quase como se fosse um carimbo, tipo isto. Muito pequeno, peço desculpa. Já percebi, azul com azul é difícil. Ok, faríamos uma coisa destas. Quase como se fosse um carimbo. Mas o que estava a dizer era uma textura um pouquinho diferente. Vocês escolherem esta cor e agora texturavam
toda esta área de trabalho. Até pode ficar com um grão maior, para se perceber mais o azul. Mas colocávamos assim amarelo. É uma das opções. Depois podemos também, dentro das ferramentas de seleção, podemos também, já terminamos estas três aqui, e podemos também utilizar estas duas. O que é que são estas duas? A Quick Selection Tool é quase como, é uma seleção uma ferramenta de seleção já mais avançada, mas que dá imenso jeito para pouparmos aqui recursos. Por exemplo, se nós colocarmos, ela tem aqui estas opções e tem aqui estas três opções importantíssimas, aqui é o diâmetro. Diâmetro e não só, a dureza e o espaço. Portanto, se optarmos por esta, eu se clicar em cima, vai-me imediatamente selecionar esta forma toda. Mas se eu agora optar por dizer que eu quero uma seleção, quero menos seleção do que aquela tem, eu clico naquela opção, tenho menos, e começo a retirar, como se tivesse uma borracha a apagar a seleção. E vou dizer que eu, afinal, esta seleção toda, quero apenas esta aqui. Se eu entender, afinal enganei-me, quero mais, vou aqui a esta opção e acrescento. É claro que posso sempre aumentar aqui o tamanho. Agora é uma questão de sensibilidade que nos ajuda, não é? Reparem, eu passei para o branco com o pincel. O que é que aconteceu? Ele selecionou também a parte branca. Vou ao menos. E vou ao mais. Aqui. Vou pôr um pincel mais pequenino. Para ser mais reto. E opto só por esta seleção. E aqui poderia também pegar num comando, num pincel diferente, clicar, por exemplo, numa cor mais escura, aumentar um bocadinho e andar aqui quase a fazer uma textura visual com o pincel. É claro que eu estou a fazer isto minúsculo para vermos todos o que é que eu estou a fazer, mas depois vai haver necessidade, na maior parte dos trabalhos, de aumentar o tamanho do nosso trabalho. Portanto, eu vou ficar por aqui, não vou fazer mais nada. Agora retirava a seleção, Ctrl D, e tinha esta parte já com esta textura meia rosa. Se eu, entretanto, for ao Magic Hand, mas antes de ir ao Magic Hand, eu vou fazer aqui com o laço tool vou preencher aqui só uma forma, vou trocar aqui e vou pintar mesmo de azul, mudando o pincel claro, porque aquele, e vou pintar esta forma de azul. Agora sim, posso tirar a seleção e vou ao Magic Hand. Magic Hand é outra ferramenta de seleção aqui. E o que é que faz? A Magic Hand seleciona todos os pixels da mesma cor ou uma cor semelhante. Eu aqui, como tenho branco, ele vai-me selecionar isto tudo. Se eu fosse aqui, ele selecionava-me aquela área toda. Se eu fosse aqui, ele selecionava-me isto. Agora, numa fotografia em que os pixels estão juntos, estão próximos em termos de cor, ela consegue captar uma maior área. Com o quê? Com a tolerância. Se lhe puser aqui tolerância 100, aqui vai-me apanhar isto tudo. Se eu puser tolerância 0, reparem o que é que eu selecionei. É só aquele bocadinho. Se eu puser tolerância 20,
50, já me dá uma área maior. E assim sucessivamente, quanto maior a tolerância, mais espaço eu consigo apanhar e mais ela identifica cores semelhantes. Mas eu vou só utilizar este aqui, não vou utilizar aqui em cima, porque será mais complicado, e vou-lhe dar aqui um tom azulado. Assim, ok. Mais lilás. E como veem, com algumas ferramentas nós começamos a construir formas que agora podem ser intencionais, podem até ter um trabalho, desenham num papel o trabalho que querem, a ilustração que querem realizar aqui e depois aqui tentam construir o mesmo trabalho desta forma, com o Photoshop. Portanto, destas ferramentas todas, queria-vos falar nestas da seleção e nas de pintura. Há aqui também uma outra ferramenta que é o Ruler Tool, que é para medir. Eu por acaso não utilizo muito, mas é para vocês medirem áreas, desenham a linha, por exemplo, este retângulo, e ele dá-vos aqui toda a informação. Dentro das opções de pintura, temos também aqui o lápis, a pencil, que tem exatamente, tem uma escolha como o pincel, pode ser maior ou menor, e depois também tem as pontas, de que forma é que são as pontas, se é mais em pincel, se é mais em lápis, etc. O que é que isto faz? Eu posso escolher uma cor até um bocadinho mais escura. No fundo, desculpem, o porquê disto acontecer, aí está. Muitas vezes acontece, uma pessoa esquece. Isto está selecionado, ele só me vai desenhar dentro da seleção. Eu se tentar desenhar fora da seleção, não vai acontecer. Okay? Não deixa, portanto, vamos selecionar e eu vou desenhar aleatoriamente. Portanto, esta ferramenta deixa-nos desenhar livremente o que nós quisermos. Okay? Depois, aqui depois falamos nas outras, aqui no carimbo também. Temos aqui outra opção interessante, que é o Erase, portanto é a vossa borracha, vai-me apagar. Reparem a cor que ela está a apagar. Porquê é que está a apagar desta cor? Porque no fundo é a cor que está definida para a parte de baixo. Se eu colocar outra vez branco e for aqui, reparem, ela apaga-me a branco. Portanto, agora é termos este tipo de cuidado. Portanto, eu agora queria que vocês experimentassem, e para isso vou fazer um desenho aqui por cima, queria que vocês experimentassem o Gradient Tool. O Gradient Tool é um preenchimento de formas, como o balde de tinta, mas em forma de gradação. Portanto, eu até posso mesmo ir aqui ao laço. Desculpa. E vamos aqui então ao Gradient. Definimos uma cor para o nosso Gradient. Ok? Pode ser aqui laranja. Fazemos um OK e dizemos que queremos daqui até ali. Por que ele me está a dar preto e branco? Estranho. Já percebi, desculpem. Por que aqui está preto e branco? Ok. Tenho que definir a primeira opção, não é? Se me definir para preto e branco, ele vai ficar a preto e branco. Portanto, estão a ver, o Gradient faz aqui uma gradação de cores bastante engraçada. Se eu fizer outra. E agora escolher, por exemplo, um azul.
Vamos outra vez ao gradient, ele está definido ali em cima com o azul até ao branco e fazemos, e se repararem vamos sobrepondo todas as nossas formas, até criar aquilo que nós quisermos. É claro que depois existe uma parte que eu acho que vou deixar mais para a frente, vamos ver como é que isto corre e depois, que é uma parte muito importante, que são as layers, onde aqui diz background, porque eu estou a fazer o trabalho todo na mesma folha, digamos assim. Mas o Photoshop tem uma vantagem em trabalharmos com layers, que é como se nós tivéssemos camadas, portanto, é como se tivéssemos um papel vegetal e fôssemos desenhando, por exemplo, esta pétala de flor num papel vegetal, aquela noutro, e quando juntássemos criávamos a composição por inteiro. Mas depois tínhamos a vantagem, se quisermos mudar uma, temos sempre tudo por camadas diferentes. Portanto, todas estas formas poderiam estar em camadas diferentes. E eu acho que é interessante trabalharem com isto. Agora vou selecionar esta parte e vou aqui ao gradient. Acho que é uma cor mais clara. Pode ser aqui esta. Sim. E vou dizer que quero daqui até aqui uma cor deste género. E ele optou por ficar assim. Portanto, agora tiramos a seleção. E vamos ver mais dois comandos aqui. Portanto, um é o zoom, aqui em baixo, que aumenta e diminui o nosso trabalho. Para diminuir, ou podem sempre vir aqui, claro, eu não vou muitas vezes aqui, mas podem sempre, tem aqui o zoom in e o zoom out. Mas para diminuírem, podem fazer Alt e dá ali o menos. A partir do momento que está a menos, ele diminui o trabalho. Está a mais, aumenta. Alt, pressionamos o Alt sempre e diminui. Depois conseguimos, se aumentarmos muito, então em fotografia por causa dos pixels dá muito jeito, temos aqui esta mãozinha que nos consegue levar a todos os sítios para verificarmos todo o nosso trabalho. Portanto, eu aqui estou a ver estas imperfeições todas, não é? Nesta experimentação. É claro que depois a mãozinha também pode ser usada como space. Deixem-me retirar. Se eu carregar no space, ela aparece na mãozinha. Isto tem tudo comandos para utilizarmos de forma a não irmos aqui de lado. Portanto, penso que dos comandos todos, estes são os que eu vos queria falar. Queríamos também já falar em inserir texto. Isto basicamente é uma caixa de texto que abrem, como no Word, escrevem, está-me a dar esta cor, porque está definido aqui esta cor, mas eu vou pôr mais escuro, ok. Desculpem. Portanto, ela vai andar aqui, por exemplo. Para mudarem, podem mudar de sítio, não é? Com o Move Tool. Reparem que aquilo que eu falei há bocadinho aconteceu agora ao inserir o texto. Eu ao inserir o texto, apareceu-me aqui uma layer nova. O que é que acontece? Eu consigo apagar o background e ficar só com a layer de texto. E posso, por exemplo, na layer de texto, vou aqui acionar a layer de texto, vou selecionar, desculpem, vou selecionar tudo, e depois ou utilizo aqui, ou então vou aqui a caracteres, que é a mesma coisa, e podem pôr, por exemplo, maior, podem também mover, e podem fazer uma coisa que eu há bocadinho expliquei-vos na seleção da retangular, mas podem também fazer aqui e nas outras formas. Tem aqui mais uma vez o Show Transform Control, clicam ali e podem aumentar a vossa letra. Ok? Vou ir outra vez o texto e selecioná-lo e modificarem o tipo de letra. Por exemplo, para este. Caso queiram, deixem-nos ligar aqui o show. Caso queiram copiar,
clicariam em cima da letra, não é? Clicam na mesma no Alt e ela copia. Clicam no Alt e ela copia. Clicam no Alt e ela copia. Portanto, e agora, reparem, ao copiar, criei 4 layers diferentes. Eu posso ter o meu background e posso apagar esta daqui. E posso também apagar esta. E posso apagar esta. E posso ficar só com aquela. Ok? Se eu quiser eliminar uma layer, é clicar em cima dela, o botão do lado direito do rato e delete layer. Yes. Retirei uma layer. Se eu quiser tirar outra, do lado direito do rato, delete layer. Yes. Pronto, eu vou ficar só com estas duas. Esta aqui e esta aqui. Portanto, é claro que agora podiam criar muito mais coisas. Eu fiz até uma ilustração só com estes comandos, mas que demorei mais tempo e podia continuar aqui a desenhar de forma a melhorar isto, porque isto é apenas uma experiência, claro. Mas o vídeo fica muito grande e depois acaba por ser cansativo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Numa próxima experiência, falarei de outros comandos e faremos novamente uma pequena ilustração. Até lá, um bom trabalho.